Bíblia precisa voltar para dentro das nossas famílias. A Bíblia precisa voltar a ser pregada de uma maneira fiel e verdadeira dentro das nossas igrejas. Porque é ela que vai nos conduzir para o lugar que nós estamos correndo, para o lugar que nós estamos indo. Nós não estamos aqui num culto perdendo tempo, mais um dia num culto, mais um dia não, nós não estamos. Nós estamos recebendo instruções de um Pai amoroso, verdadeiro e justo. E eu preciso coletar essas instruções e eu praticar elas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E se o Senhor continuar falando e vai falar comigo, contigo, nós somamos essas instruções e nós vamos sendo guiados pela palavra de Deus. Deus é um Deus de ambiente. Deus é um Deus que prepara ambientes para mim e para você. Ele preparou o jardim do Éden e ele vinha na visitação para visitar, para instruir Adão e Eva. Quando eles deixaram de se alimentar da coisa certa e se alimentaram da coisa errada, ou melhor, quando eles pararam de se alimentar da coisa certa, eles já começaram a experimentar o gosto do pecado antes de comer a coisa errada, porque eles pararam de ouvir a Deus e começaram a ouvir outras vozes. Muitas vezes nós ouvimos as vozes de todo mundo, da política, das notícias, nós não ouvimos a voz do Senhor. A voz do Senhor que está totalmente disponível para mim e para você. Muitas vezes as nossas Bíblias estão na estante cheias de pó. E se nós fizermos uma pesquisa só entre nós, e nós perguntarmos por um irmão, qual texto que tu leu essa semana? Nem vou falar hoje. Essa semana não deu para ler, tu vê, correria, mas eu trabalhei com 2 empregos, daí eu chego tarde, também acordo cedo, e eu não consigo, daí se eu não trabalhar, eu não sustento a minha casa, e daí eu isso, e daí eu aquilo, irmãos. Uns dão resposta, mas outros dão desculpa. A mente tumultuada faz com que nós não temos organização e posicionamento. E nós precisamos quebrar esses paradigmas da mente. Eu não tenho tempo, eu não estou com vontade. Irmãos, o Evangelho nunca foi sobre uma vontade. O Evangelho sempre foi sobre posicionamento. Você acha que Jesus, ele fazia a vontade dele? Não, Jesus fazia a vontade do Pai. Por isso que ele chegou no momento de agonia, de sofrimento no Getsemane, que ele chegou a ter um sintoma chamado hematidrose, aonde as glândulas sudoríparas, elas suavam gotas de sangue, por tanta ansiedade, por tanto nervosismo, por tanta opressão que Jesus sentiu, porque ele sabia que Deus era um Deus de amor, mas ele era um Deus de justiça, e o cálice que estava preparado para Jesus tinha a ira de Deus, e ele tinha que beber esse cálice. E ele, sabendo de tudo isso, meus irmãos, ele chorou, ele se agoniou, e ele suou gotas de sangue por mim e por você, para hoje eu não ler a Bíblia, para hoje eu desprezar a palavra de Deus, mas eu venho no culto, eu adoro o Senhor, aleluia, glória a Deus, eu tiro uma selfie, eu posto no Instagram, no Facebook, como se isso fosse uma vitória. E eu fui chamado das trevas para a luz, não para enganar pessoas dentro da igreja. Eu fui chamado das trevas para a luz, para provar primeiramente a luz e depois compartilhar com os meus irmãos, porque eu amo Jesus e eu amo vocês. E é por isso que eu estou aqui. E com o louvor que nós cantamos, e se cantamos de coração, faz sentido. Mas se for só com a boca para fora, Jesus não absorve esse louvor. O louvor que nós cantamos, nós falamos que nós estamos gastando a nossa vida por Ele. Gastando a nossa vida por Ele, meus irmãos. Nós estamos gastando. Nós estamos gastando. Nós estamos gastando a nossa vida por Ele. Ei, irmãos, não me olhe com cara de bravo. Eu estou aqui exortando a igreja do Senhor com amor. Eu amo o Evangelho
eu não estou frustrado com a igreja, eu não estou frustrado com pessoas, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. E como eu falei aqui, talvez hoje pode ser uma noite de virada de chave na tua vida. Hoje pode ser uma noite de reposicionamento, aonde eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou fazer enquete nem pesquisa, eu vou me posicionar, eu vou chamar a responsabilidade para mim e vou me posicionar, e a partir desse posicionamento eu vou ganhar instruções pelo Senhor, e eu vou fluir naquilo que eu fui chamado para ser e para fazer.